Agora, na aula de hoje, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre um retificador de meia onda com carga RL, RLE e roda livre, né? Então, são esses tipos de acionamentos aqui. Então, para a gente já deixar claro desde o começo, né, por que a gente vê esse tipo de carga? Porque agora, quando a gente vai fazer acionamento com diodo, agora o diodo é a parte inicial, mas depois vai fazer acionamento com tiristor, principalmente, a gente tem que estar lembrando que a gente está querendo acionar, quando não for apenas uma retificação, a gente está querendo acionar alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser um motor de corrente alternada, pode ser um motor de corrente contínua. Então, dependendo da situação do motor, ele vai ter um comportamento como se fosse uma carga RL ou como se fosse uma carga RLE. Então, se a gente pegar um motor de corrente alternada simples e quiser fazer um acionamento dele, por exemplo, ele vai se comportar parecido com uma carga RL. Então, um motor de corrente alternada vai parecer com uma carga RL. Por isso que a gente faz estruturas de cargas RL, né? Quando a gente vai fazer um acionamento de motor de corrente contínua, ele tem a parte real, a parte indutiva e a parte de tensão contra eletromotriz. Então, por isso que ele parece uma carga RLE. Então, ao mesmo tempo que você aciona o motor de corrente contínua, ele vai gerar uma tensão reversa para o seu circuito, que vai ser a parte da RLE, né? Então, o RLE ali seria o quê? Um resistor, um indutor e uma tensão contra eletromotriz na carga. Ficaria mais ou menos assim. Tá? Então, por isso que a gente estuda esse tipo de acionamento. Tá? Não é à toa só para complicar o circuito. E o roda livre, a gente vai ver o que é para frente, mas você também já deve saber, né? Que também é chamado de diodo de circulação, que é utilizado ali justamente para não ter uma corrente reversa na carga e que pode queimar o circuito, pode causar alguns danos que a gente não consegue corrigir sem ele, certo? Primeira estrutura de hoje, a gente vai ver aqui que é uma estrutura de retificação de meia onda com carga RL. Então, como é que funciona aqui a carga RL? Nós temos um circuito aqui, né? Esse circuito é composto por uma fonte de tensão aqui na esquerda, uma fonte de tensão alternada, certo? Um diodo para fazer retificação, e na carga a gente tem um indutor e a gente tem um resistor nessa carga. Aqui a gente pode identificar como essa fonte de tensão polarizada para cima, ela simplesmente nos quer dizer que no primeiro ciclo ela está assim. E como é uma fonte de tensão alternada, no ciclo contrário, essa polarização da fonte vai se inverter. Então essa polarização para cima é apenas para a gente ter como referência, assim como a gente fazia lá em circuitos, né? A tensão no diodo vai ter uma queda de tensão aqui nesse sentido, né? A gente vai polarizar a tensão no indutor também, apenas para efeito de cálculo, e a gente vai polarizar também a tensão no resistor também para efeito de cálculo. E da mesma forma, a gente vai polarizar a nossa tensão L, que vai ser a tensão na carga, tá? Não confunda com tensão no indutor, né? VL de indutor ali, tá? Então, VL vai ser sempre tensão na carga. Indutor, nesse caso aqui, a gente vai chamar de tensão V1. Então, observe bem, esse circuito aqui, quando o sistema está polarizado dessa forma, a gente pode até, se quiser, né, a gente pode até colocar um terra aqui. Quando ele estiver polarizado dessa forma, no primeiro ciclo, a tensão no diodo ela vai estar polarizada diretamente. Por quê? Porque esse mais vai estar aqui e esse menos vai estar aqui. Então, quando ele está polarizado diretamente, esse diodo conduz. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos fazer as formas de onda aqui embaixo. Então, a primeira forma de onda que a gente desenha para ter como referência é a forma de onda da fonte, né? A forma de onda da fonte, às vezes parece que a gente não precisa desenhar, porque a gente já sabe qual é, mas eu aconselho fazer o desenho, porque quando entra na parte trifásica, se a gente não fizer a forma de onda da fonte, a gente não consegue resolver o sistema, porque fica muito difícil de observar o que está acontecendo. Então, aqui é a forma de onda da fonte, né? Vou fazer um desenho aqui. Então, isso aqui é ômega T, e isso aqui é V ômega T. E aí o que acontece? Essa forma de onda da fonte, quando o diodo está polarizado diretamente, ele passa para a carga, certo? Ele passa para a carga. Então o que acontece? Aqui nesse segundo gráfico, nós vamos fazer já a forma de onda da tensão na carga. Então seria algo
como se fosse a fonte e vai até π, né? Considerando que aqui é π e aqui é 2π. Então, vai até π. Quando chegar em π, significa o quê? Que essa fonte de tensão, ela inverteu a sua polaridade, ela ficou ao contrário, né? Afinal, é uma fonte de tensão alternada. Se ela ficou ao contrário, a tensão aqui no diodo, ela teria que ficar assim. E aí teria que bloquear o diodo, ou seja, teria que parar de conduzir exatamente como na retificação de meia onda com carga R. No entanto, a gente tem que lembrar aqui que nós temos um componente que é o indutor, e o indutor, por sua natureza, ele apresenta uma inércia de corrente. Então não tem como a gente inverter a polaridade de tensão no diodo e a corrente do sistema simplesmente parar de existir. Tá? Então vai ocorrer uma inércia de corrente. Então justamente, até por isso, né, que a gente usa, depois que eu vou mostrar para vocês, o diodo de roda livre, que é justamente para dissipar essa corrente, para essa corrente não voltar para o circuito, ou não dar um pico de corrente no circuito. Então aqui, como vai existir uma inércia de corrente, o diodo não vai se bloquear quando chegar no π. O diodo vai bloquear um pouco depois. O que acontece? A corrente aqui na carga, ela é um indutor, né? Então ela começa um pouco atrasada, ela levanta, e quando chega no π, ó, a corrente ainda não acabou. Então a corrente vai permanecer por algum tempo. Então essa corrente vai permanecer por algum tempo até ela se extinguir aqui na frente, né? Esse ângulo que ela se extingue aqui na frente, vou trocar a cor aqui, a gente chama de ângulo beta, e esse ângulo beta, ele é o ângulo de extinção da corrente. O ângulo de extinção da corrente. Então, já que a corrente se extinguiu lá na frente, ou seja, ainda tinha corrente no circuito, se ainda tinha corrente no circuito e a corrente ainda segue nesse sentido aqui, significa que esse diodo ainda está em curto, correto? Porque ainda tem corrente, né? Não tem como ter corrente, o diodo está aberto. Se o diodo ainda está em curto, a tensão na carga, aqui, esse V-load, né? A tensão na carga vai seguir a tensão da fonte, afinal o diodo ainda está em curto. Então, se vai seguir a tensão da fonte, vai seguir até aqui na frente, e aqui na frente vai bloquear. Então, vejam que a tensão bloqueia aqui na frente, e ela assume valores negativos, né? Então, tem uma área para cima e uma área para baixo, certo? E como é que ficaria aqui a tensão no diodo, né? A tensão no diodo, como é que ela fica aqui? Então, se a gente for fazer o gráfico de tensão no diodo, no primeiro ciclo, ele é um curto-circuito, certo? Então, como ele é um curto-circuito, a tensão no diodo é zero. Então, vou fazer aqui, ó. Deixa eu só botar aqui o IVL e aqui é o IL, que é a corrente da carga. Então, no primeiro ciclo, a tensão no diodo, ela é zero. Então, ela vem zero porque ele ainda está em curto-circuito. Depois, enquanto o diodo continua conduzindo, a tensão no diodo continua zero, porque o diodo ainda não foi bloqueado, né? A tensão no diodo continua zero. A partir do momento em que a corrente bloqueia, a tensão no diodo vai ser exatamente a tensão da fonte, certo? Então, essa aqui é a tensão do diodo e ela vai ficar negativa, né? Vai ficar um VD aqui negativo, certo? Então, na verdade, sim, ele não vai influenciar em nada. Ele não vai influenciar em nada, mas é só para saber qual é a tensão negativa, porque ela vai influenciar em alguma coisa se ela for muito alta, né? Como a gente já falou na aula passada, a ponto de ser maior que a tensão reversa ali, né? Máxima do diodo, tá? Não é o caso do estudo agora. Beleza? Tranquilo até aqui? Dá para aceitar essa observação aqui, né? Tem algumas coisas que a gente tem que aceitar aqui. Mas, assim, a questão da corrente, que ela não se bloqueia, não tem que fazer, né? É uma questão própria do indutor. Então, assim, só para a gente pontuar algumas coisas, né? Então, devido à presença da indutância, o diodo não se bloqueia quando a tensão, teoricamente, deveria inverter, certo? Então, aqui o diodo não se bloqueia. O bloqueio vai ocorrer sempre no ângulo de extinção beta, isso aqui é o ângulo beta, e isso aqui é a espinha dorsal da disciplina de eletrônica de potência, tá? É saber
entender o beta e saber quando que ele vai ser calculado e como que ele vai ser calculado, certo? Então, enquanto a corrente não se anular, ele vai continuar conduzindo, né? Então, isso aqui também é meio relativamente óbvio. E aí, assim, esse circuito, agora, se vocês olharem bem, a gente tem a situação de que nós temos uma tensão na carga de um lado, uma tensão na carga de outro, uma corrente do indutor que não é uma senoide, tá? Por que não é uma senoide? Porque isso aqui, essa corrente do indutor aqui, ó, ela é uma corrente com característica de corrente indutiva, então uma corrente atrasada. Essa corrente ela não se comporta como uma senoide, né? Ela pode ser mais abaulada, mais suave no começo e subir depois, né? Dependendo do atraso dela. Se ela for um pouco menos atrasada, ela já sobe de cara no começo e termina depois. Então veja, isso aqui nunca será uma senoide. Por essa razão, não tem como a gente pegar essa forma de onda da corrente e sair calculando integral para tudo quanto é lado para achar valor eficaz e valor médio. Tá? Não dá para fazer assim de cara, né? Dá para fazer por outros meios, tá? Então, por isso, a gente tem que considerar algumas coisas aqui para resolver esse sistema. Então, algumas coisas a gente vai fazer umas considerações matemáticas e algumas coisas não se enquadram aqui na nossa disciplina de eletrônica de potência, daí eu vou passar pronto para vocês, ó, façam assim, certo? Que não venha ao caso porque é muito estresse matemático e o resultado vai dar praticamente a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Se a gente resolver esse circuito aqui, ó, por malha, né, a gente pode fazer aqui, começando daqui, né, ele fica menos V de ômega T. A tensão de diodo, por enquanto, a gente pode desprezar, porque ela vai ser muito baixa em relação a esse ômega T aqui. Depois, mais a tensão no indutor, mais a tensão no resistor, igual a zero. Né? Então, ficaria assim, menos V de ômega T, mais a tensão no indutor, de ômega T também, né? Eu estou variando de ômega T, mais a tensão no resistor, igual a zero. Beleza. Então aqui só, evidentemente, né, passando para o outro lado, né, V de ômega T é igual a tensão no indutor, mais a tensão no resistor. E aí, a gente passa, né, agora, até botei a equação pronta aqui para ficar menos rabisco na tela, mas esse V de ômega T é a tensão da fonte. A tensão da fonte sempre vai ser raiz de 2 vezes a tensão eficaz vezes o seno de ômega T para uma fonte senoidal. Então ela já está ali, já está posta ali, né? Depois, a tensão no indutor, tensão em qualquer indutância, ela é L di dt, tá? Então ela também está aqui, né? E a tensão no resistor é R vezes I, certo? Então R é uma constante, né? E a corrente I, ela está aqui, né? E ela não é uma derivação de nada, ela é simplesmente a corrente instantânea, né? Que ela varia com o tempo, conforme for o ômega t, a corrente vai tomar um valor. Isso aqui, como vocês podem observar, dá uma equação diferencial, que eu não vou entrar no mérito aqui, porque não vem ao caso da matéria, né? Como eu disse, tem algumas coisas que só complica nesse nosso caso aqui. Isso aqui até dá para resolver por Euler, dá para resolver por várias formas, mas enfim, resolvendo essa equação diferencial aqui, ela chega nesse ponto que está aqui embaixo. Esse ponto que está aqui embaixo, resolvendo ela em função da corrente, né, a equação diferencial em função da corrente, a gente vai ter que a corrente instantânea da carga, ela vai se dar nesse formato que está aqui. Então, um formato que depende de alguns ângulos e depende também do parâmetro inicial da corrente, certo? Esse ângulo φ aqui, ele vai ser o arco tangente de x sobre r, né? X sendo ômega L, né? Então depende da frequência angular. E esse tal aqui vai ser L sobre R. Então isso aqui, ó, esses itens aqui, isso aqui é bem relevante para nós ali na frente, tá? Isso aqui, isso aqui, isso aqui nem tanto. Esses dois aqui principalmente. Bom, se a gente olhar para essa equação aqui, ela é composta por dois componentes, que seria esse componente aqui e esse componente
aqui. O primeiro seria de regime permanente, digamos assim, e o segundo seria a parte inicial, né? A parte, os parâmetros iniciais. Quando a gente pegar esse segundo componente aqui, ó, que é os parâmetros iniciais, né? E a gente quiser observar ele, a gente olha para a equação, a corrente I0, se a gente olhar para cá, ó, o parâmetro inicial dessa corrente, ela se dá quando o ômega t é igual a zero. Então, pegando essa equação número 2 aqui e fazendo ômega t igual a zero para todo mundo, a nossa segunda componente, ela vai ficar, a equação vai ficar assim, ó, tá? Depois que ela fica assim, a gente joga de volta esse 1 lá na primeira equação. E aí a equação final fica desse tamanho aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que a gente decore essa equação e use essa equação para calcular a corrente, ou calcular a forma de onda da corrente, né? Dar um valor aqui constante e alguma coisa com alguma variação senoidal e um n-periano ali, tá? Então isso aqui vai dar um formato bem esquisito ali, né, para a gente fazer no braço aqui. Então isso aqui não me interessa muito nesse momento, tá? O que me interessa aqui? Me interessa saber que essa equação aqui, dessa equação aqui, se a gente fosse traçar uma forma de onda, ela daria algo assim, tá? Esse algo assim seria a corrente I2 seria no transitório, né? Seria no transitório, né? E a junção da corrente I2 com a I1 daria a corrente IL, que é a corrente de permanente, regime permanente. Então vejam bem, o regime permanente, a gente não vai obter ele no primeiro ciclo, a gente vai obter ele mais para frente, tá? Então guardem bem isso porque a gente vai pensar disso depois. Então, para saber os cálculos do que acontece na carga, a gente está dizendo aqui que a nossa corrente de carga ela começa aqui, né? Ela sobe, ó, depois ela desce. Vejam, aqui está o π, né? E a corrente acaba lá em beta. Então, para fazer os cálculos na carga, cálculo de corrente média, corrente eficaz, etc., é obrigatório que a gente saiba esse valor do beta. Ok? Então, se a gente usar o ômega t aqui, ó, como sendo beta, e fazendo a corrente de ômega t valendo zero, que seria esse valor aqui, ó, nesse momento aqui ela vale zero, então aqui a corrente de ômega t é zero, e o ômega t é igual a beta. Se a gente pegar isso aqui e aplicar nessa equação 3 aqui, a gente vai chegar numa equação final desse tipo aqui. Ok? Bom, pois bem, isso aqui a gente já tinha definido algo parecido lá em cima, né? Então foi só uma substituição de variável. A gente vai chegar, no final das contas, nesse aqui. Essa equação aqui, ela é chamada de uma equação implícita, né? Uma variável depende da outra aqui, e ela gera um gráfico desse tipo. Então, o que eu quero dizer com isso no final das contas, né? No final das contas, que para um sistema de retificação de meia onda, então, para o sistema aqui, ó, de retificação de meia onda com carga RL, se a gente souber esse ângulo φ aqui, tá? E esse ângulo φ depende do quê? Esse ângulo φ, ó, a tangente aqui, ó, esse ângulo φ depende apenas da frequência, da indutância e da resistência, ou seja, depende da carga, que seria um ângulo de carga. Então, se a gente souber esse ângulo de carga aqui, a gente pode dizer, né, o ângulo de carga é do 50, a gente pode fazer um traço aqui e dizer que o nosso beta vai ocorrer em 200 e alguma coisa, que a gente pode fazer uma interpolação. Depois, então, se a gente conhece o ângulo da carga, a gente vai conseguir calcular o ângulo beta. Então, uma vez que a gente calculou o ângulo beta, entre aspas, o nosso problema está resolvido, porque agora a gente sabe, nesse gráfico aqui, aonde que chega o beta, a gente sabe nesse gráfico aqui, ó, aonde que é o beta, ok? Então, sendo assim, né, a gente consegue calcular as outras grandezas do nosso circuito. Então, vamos lá. Se a gente for fazer o cálculo do VL médio,
tá? O VL médio. Então, aqui, o nosso VL médio, ele é um cálculo de um valor médio, né? Então, ele vai ser sempre 1 sobre o período da média da medida, né? Então, seria do tempo inicial até o tempo inicial mais um período, um período ou, né? Ou enquanto valer a medida, vamos botar assim, né? O tempo inicial mais o beta, porque enquanto vale a medida, na verdade, né? O período já está aqui embaixo, da medida, que seria a tensão na carga, de ômega t. Isso aqui seria a equação geral da tensão média na carga. Agora vamos olhar aqui, ó, a tensão média na carga. A tensão média na carga, ela é justamente esse VL partindo de zero até beta. Então aqui, e sendo que o VL ele vai se parecer com a tensão da fonte, então o VL médio ficaria 1 sobre o período, vou fazer o gráfico aqui do lado só para a gente lembrar. Ó, aqui está a tensão da fonte, né? E a tensão da carga está aqui, ó. Ela vem até aqui e aqui corta, né? 2π. E aqui é π. O período desse sinal, ele continua sendo, ó, continua sendo 2π. Então aqui vai ficar 1 sobre 2π vezes a integração, o tempo inicial é 0, o tempo final agora vai ser beta e não mais π, né, como era antes. E aí a forma de onda seria raiz de 2 V0 vezes seno de ômega t de ômega t. Então, continuando aqui, resolvendo essa integração, né? Não precisa substituir por valores, mas os limites ali dá para substituir, resolvendo a integração. O nosso VL médio vai ficar, vou copiar aqui para não ter erro, né? Raiz de 2 V0 sobre 2π 1 menos cosseno de beta. Ou ainda, o VL médio é igual a 0,225 vezes V0, 1 menos cosseno de beta. E da onde que a gente tira esse beta? Do gráfico. Extraído do gráfico, tá? Então aqui, essa equação é uma equação bem importante, né? Que é a equação da tensão média na carga, né? Então, a tensão média na carga para essa situação de retificação de meia onda para carga RL, ok? Beleza, então, só para uma observação importante aqui, esse VL médio trata-se dessa tensão média na carga toda, né? Vejam bem, quanto maior for a indutância da carga, ou seja, quanto mais indutiva for a carga, maior vai ser o atraso da corrente, certo? Então, quanto maior o indutor, mais a corrente se atrasa. Quanto mais a corrente se atrasa, maior fica esse beta aqui, certo? Então, quanto maior fica o beta, mais essa forma de onda vai vindo aqui para frente, ó. Vai vindo aqui para frente, chega até um ponto que o beta pode ser tão grande que ele ultrapasse esse 2π. Então, se ele ultrapassar o 2π, ou se ele chegar no 2π, né, ultrapassar não vai, mas se ele chegar no 2π, significa o quê? Que a corrente nunca vai se interromper. Então, se a corrente nunca se interrompe, a forma de onda de tensão é toda passada para a carga e a tensão média na carga é zero. Tá? Isso pode acontecer para indutâncias muito grandes, né? Tem alguns sistemas até que se deseja isso. Não é o caso do sistema de retificação de meia onda, mas no sistema trifásico isso é bem importante quando acontece.
Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quanto maior for o beta, evidentemente, né, menor é a tensão média na carga, certo? Bom, então aquilo lá é a tensão média na carga. Agora a gente tem que observar uma outra coisa aqui que também é bem importante. É a tensão média no indutor. Olhando para esse gráfico, que é o mesmo gráfico de antes, só que feito um pouquinho ampliado aqui, né? Vejam bem, aqui a gente tem a forma da tensão média na carga, que é o VL, né? Esse forma em vermelho aqui, tá? E a forma em verde, a corrente no circuito. Bom, se a gente tem a corrente no circuito, só tomando o circuito aqui na direita, tá? Então, se a gente tem a corrente aqui no circuito, então aqui a gente vai ter esse I, aqui a gente tem o VR, e aqui a gente tem o VI, né? Ó, olha, eu já ia fazer errado aqui. Ó. Aqui a gente tem o VI. Então, isso aqui vai estar assim, certo? Agora, pensem bem. Como é que eu faço para descobrir qual é a tensão que está no indutor? Como é que eu faço para descobrir qual é a tensão que está no indutor? Bom, a tensão que está no indutor, eu não consigo olhar para o gráfico e já descobrir isso de cara sem fazer nenhum cálculo, mas eu consigo fazer uma outra coisa. Se eu sei que aqui por fora eu tenho a tensão total na carga, e essa tensão total na carga é esse gráfico aqui, eu posso lembrar de uma coisa, que a tensão e a corrente na resistência, elas estão sempre em fase, certo? A tensão e a corrente na resistência estão sempre em fase. O que eu quero dizer com isso? Que ao mesmo tempo que a gente colocou a forma de onda da corrente na carga, a gente pode dizer que a tensão no resistor é essa aqui também, ó. Ó, isso aqui é a tensão no resistor. Então aqui é IL e VR. Portanto, a tensão que não ficar no resistor significa que é a tensão que vai ficar no indutor. Então, a tensão que não ficou no resistor é a tensão que vai ficar no indutor. Então, aqui, ó, essa distância daqui até aqui é a tensão no indutor, ó. Todos esses pontos aqui é a tensão no indutor. Então, é esse ponto de VL menos VR, VL menos VR, VL menos VR, e assim por diante, ó. VL menos VR, até o ponto que aqui começa a ficar negativo, né? Ou seja, essa parte preta aqui é a tensão V1, ou seja, é a tensão no indutor. E aqui também é V1. Ok? Então, o que dá para a gente concluir aqui? Que essa tensão no indutor, ela não, entre aspas, tá? Ela não depende mais apenas do ômega T. Ela depende da tensão ou da corrente na carga. Então, essa corrente aqui vai ter um valor máximo, né? Que vai ter um ângulo máximo aqui, etc. e tal. E aí dá para fazer uns cálculos bem interessantes aqui. Eu quero dizer com isso que a tensão no indutor ela vai ter uma área S1 e vai ter uma área S2. Essas duas áreas, S1, ela vai ser igual a S2. No entanto, aqui, matematicamente calculando, vai dar uma positiva e uma negativa, de modo que a tensão no indutor média vai ser 0 volts. Aqui, pessoal, tá? Dá para fazer o cálculo de integração, tá? Aqui vai dar uma integral uma integral em função da corrente e não em função do ômega t, tá? E aí vai dar uma integração de 0 até o ângulo máximo, depois do ângulo máximo até 0, tá? Então a gente vai fazer soma o ângulo máximo e diminui o ângulo máximo, vai dar 0. Por que tem essas questões da área, né? A gente faz a tensão média de qualquer coisa, a gente está calculando, na verdade, ó, por exemplo, aqui o VL, né? Se a gente quisesse calcular o VL médio, lembra lá no começo que a gente falou que é a área 1 mais a área 2
sobre o período, nesse caso aqui sobre 2, né, que seja sobre o período, aqui, por que é a área 1 mais a área 2? Porque a gente sempre toma como valor, para calcular o valor médio, a referência que é o zero. Então, a diferença de potencial está aqui, ó. Essa barra aqui é a diferença de potencial, correto? Então, essa diferença de potencial dá essa curva, fazendo a área sobre a curva, a gente tem o valor da área e depois divide pelo período, tem o valor médio. Quando a gente está fazendo o cálculo da tensão no indutor, a referência não é isso aqui, ó, porque agora o zero não é mais esse aqui. O zero dessa tensão do indutor, ela é essa curva aqui, ó, essa curva verde aqui. Porque a tensão aqui, ó, no indutor, ela vai ser o que sobrou. E o que sobrou é o VL menos o VR. Então seria essas barras aqui, ó. Fazendo a área dessas barras aqui, a gente tem essa área do V1. Aí divide pelo período, tu tens o valor médio do V1. É só que a gente só tem que lembrar que a gente mudou a referência, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um gráfico diferente aqui, até para ficar melhor para entender. Tipo assim, ó. No livro do Ivo Barbie tem a manipulação matemática para chegar nesse zero, tá? Eu não vou fazer aqui porque realmente para nós a gente vai tomar muito tempo e a gente vai chegar na mesma conclusão e é só uma manipulação matemática que não vai ajudar no entendimento, digamos assim, né? Ó, isso aqui é uma forma de onda qualquer e eu quero calcular uma tensão aqui. Esse aqui é a forma de onda da tensão, né? E eu quero fazer essa tensão média. Então, o que é a tensão média? Ela é a divisão do período pela área da curva. B de ômega t, t, ômega t. Então, por que eu estou considerando isso aqui? Porque essa curva aqui, ó, essa curva aqui que eu estou fazendo a área sobre ela, né? Eu estou fazendo uma integral com referência a esse zero aqui. Então, em relação a esse zero, se eu fizer em todos os pontos o ponto da curva menos o zero, o ponto da curva menos o zero, vai dar essa senoide. Aquela casa ali é diferente. É como se eu fizesse um gráfico e o meu zero não fosse reto. O meu zero não fosse reto. É como se o meu zero fosse assim, ó. É como se o meu zero fosse assim, ó. E aí a curva que eu quero calcular, ela está aqui em cima. Então como é que eu vou fazer para calcular essa área aqui, ó? Ó. Certo? Então é por isso que a gente faz, por isso que tem que fazer essa integração um pouquinho diferente. A gente já não integra mais diretamente em relação a ômega t, a gente integra em relação a I de ômega t. Ok? Então dá uma integração diferente. É como se a gente distorcesse a referência, né, do sinal. Tá certo? Tanto que depois na integração, para quem tiver curiosidade de pegar o livro de Ivo Barbie, ele faz a integral em relação a DI e não a DT. Ok? Bom, vamos em frente. O importante é o seguinte, tá? Importante a gente, não vou dizer nem entender, né? Porque eu não cheguei no mérito matemático, tá? Não tem essa arrogância aqui de dizer que eu expliquei como chega nesse ponto aqui. Importante a gente meio que aceitar que a tensão no indutor é zero. Por quê? Porque se a gente for fazer matematicamente essa área V1 essa área S1, na verdade, né? Com a outra área S2, isso aqui vai dar zero, tá? Então a tensão no indutor é zero. Se a tensão no indutor média é zero, como é que ficaria a tensão média na carga? Ou a tensão média na carga? A tensão média VL médio, se a gente fosse fazer o cálculo antes, né, antes de saber disso, a gente diria que é a tensão no resistor média mais a tensão no indutor média. Se a tensão no indutor média ela vai ser zero, a tensão média na carga vai ser simplesmente a tensão média no resistor.
Isso aqui também é importante, é um conceito importante para a gente levar para os próximos cálculos. Dessa forma, a gente consegue calcular a corrente média. Por que a gente consegue calcular a corrente média? Porque isso aqui é igual a R vezes I. Se a gente sabe a tensão média na resistência, por que a gente sabe a tensão média na resistência? Porque a gente calculou o VL médio aqui atrás, ó, por essa equação. Então, se a gente sabe a tensão média na resistência, a gente tem a resistência, a gente pode ter a corrente IL médio, que é a corrente da carga, né? Então, meu IL médio vai ser simplesmente o meu VR médio, ou meu VL médio, né? Pode ser, já que um é igual ao outro. VL médio sobre R. Ok? Isso aqui também é importante. Então, toda aquela parte de integração ali, né? É importante a gente saber, até para ver de onde é que veio essa interpretação matemática aqui, mas para a estrutura de carga RL é simplesmente colocar na equação e acabou, não tenho muito o que pensar aqui, certo? A única questão agora é em relação à corrente eficaz. A corrente eficaz. Por que a questão agora é em relação à corrente eficaz? Porque para fazer corrente eficaz, lembram que o valor eficaz ele é a raiz quadrada da média da medida ao quadrado. E d ômega t aqui. Da medida ao quadrado. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o valor dessa corrente aqui nesse gráfico? Qual é a forma de onda? É essa forma de onda bizarra aqui, ó. Essa forma de onda bizarra aqui. Então, quem quiser calcular o valor eficaz, pode colocar essa forma de onda bizarra aqui, né, na equação, e boa sorte. Tá? Pode calcular aí. Mas, para quem não quiser, dá para a gente usar um atalho, que já é pegar a equação, o gráfico reduzido daquela equação toda lá. Tá? Então, esse gráfico reduzido daquela equação toda lá, ele vai gerar esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de ângulo de carga, tá? Que tem a ver com L e com R, em relação a um fator, que esse aqui é um eixo que dá um fator, que é o que a gente chama de, esse IEF aqui, é o que o livro, né, a bibliografia chama de corrente parametrizada. Parametrizada. Que nada mais é do que jogar um valor de ângulo e ver o que acontece com a corrente. Joga o valor de ângulo e vê o que acontece com a corrente, até gerar esse gráfico aqui. Tanto para valor eficaz quanto para valor médio, tá? Então, pegando esses valores aqui, de acordo com o ângulo de carga, vai te dar um fator aqui do lado esquerdo, a gente joga nessa equação e sai com o valor de corrente eficaz e sai com o valor de corrente médio. Esse valor de corrente médio, se vocês calcularem, bate com esse aqui, tá? Depois, se vocês quiserem testar, tem que bater com esse. Portanto, a minha corrente eficaz, ela vai simplesmente, para esse tipo de estrutura, ser calculada de acordo com essas duas equações aqui. Aqui, corrente eficaz, e aqui, corrente média. Então, são duas equações importantes também. Ok? Como é que eu vou chegar nisso aqui? Ângulo de carga, né? O meu ângulo de carga deu 60, então eu quero calcular a corrente eficaz. Eu chego aqui no 60, chego até nesse gráfico, e vejo quanto é que dá esse valor aqui, né? Que aqui é IEF ou IMD. São as correntes parametrizadas média e eficaz. Deu 0,7. Então, deu 0,7. Eu venho e jogo 0,7 aqui no eficaz. Isso aqui, o Z, é a impedância da carga. Isso aqui é a fonte. Calcula a corrente eficaz aqui. Tá certo? Quem não quiser, pega aquela equação gigantesca lá da corrente instantânea e aplica o conceito de corrente eficaz. E não tem problema nenhum. Só vai demorar umas 5 vezes mais tempo. Para quem quiser ir mais a fundo, quem tiver interesse depois, por que eu digo quem tiver interesse? Porque nem todo mundo vai trabalhar com isso no futuro. Então, quem que vai trabalhar com isso na prática, né? Quem que vai usar a eletrônica de potência depois?
vai usar eletrônica de potência quem for trabalhar, por exemplo, com chaveamento de carga, e chaveamento de carga, chaveamentos não lineares, por exemplo, né? Vai fazer uma partida de um motor de corrente contínua, ou vai fazer uma partida de um motor, de um servomotor, por exemplo, né? Então vai fazer o projeto do acionamento e aí vai conseguir utilizar esses conceitos que são bem importantes. Pode parecer que é meio abstrato, né? Mas eles são bem importantes depois, tá? Então vocês, por exemplo, vocês vão trabalhar na indústria e vão ver soft starters da vida aí, aos rodos, né? Aos montes na indústria, e vocês vão entender o que está acontecendo ali, porque tem tudo a ver com eletrônica de potência, tem tiristores naquela soft starter, ok? Então não é um conceito tão longe, não é nada longe, na verdade, da formação de vocês, né? Ela é bem dentro, tá? De repente que for trabalhar numa empresa de, sei lá, de compressor, uma Embraco da vida, uma Whirlpool, vai ver isso aqui todo dia, ok? Mesmo que não seja, não tenha formação em máquinas, né? Então vamos lá. Seja o retificador abaixo, né? Então tem aqui uma estrutura qualquer, né? Então pede para fazer o cálculo da tensão média, da corrente média, corrente eficaz e fator de potência da estrutura. Primeira coisa, né? O nosso ângulo aqui de carga deu 57,52. Assim, nosso beta deu 240. E aí o nosso VL médio pode ser calculado como sendo 1 sobre 2π, de 0 a 240, raiz de 2. Opa, ó, aqui já não preciso raiz de 2, ó, porque isso aqui já é o valor de pico. Né? Então fica 220 vezes seno de ômega t. VL médio que vai dar, pelos meus cálculos, 52,5 volts. Vamos chamar isso aqui de letra A. Na letra B, IL médio é igual a VL médio sobre R. Então dá 2,63 amperes. Na letra C, a corrente IL e eficaz vai ser igual. Vou pegar a equação aqui, que é raiz de 2 vezes V0 sobre Z, vezes a corrente eficaz parametrizada. Essa corrente eficaz parametrizada para o ângulo de 57,52, ela dá aqui assim, ó. Fazendo por uma interpolação bem feita aqui, vai dar 0,63 mais ou menos. Então esse IF. Isso aqui dá 0,63 vezes 220, né, que é a corrente de pico, tensão de pico, dividido por raiz de R ao quadrado
mais ômega L ao quadrado. Aqui dá 3,72 amperes. E aí, por último, pede para calcular o fator de potência da estrutura. Então, também como a gente viu lá no começo, letra D, o fator de potência da estrutura é igual a P sobre S. O S é a tensão eficaz do sistema, né? Vezes a corrente eficaz. Aqui tem um detalhe importante. Quando a gente for calcular o fator de potência do sistema, nesse caso aqui eu estou me referindo ao fator de potência visto pela fonte. Então, nesse caso, essa tensão eficaz é a tensão eficaz da fonte, certo? Então, esse S aqui, ele vai ser a tensão de pico dividido por raiz de 2, que é 155. Então, vai ficar 155 vezes a corrente eficaz, que é 3,72, porque está tudo em série, né? E aqui o P é a potência média, né, a potência ativa. A potência média, ela pode ser a potência calculada no resistor, porque o P só vai ter no resistor, não vai ter no indutor, né? Então ele pode ser o R vezes o I eficaz ao quadrado, e da carga eficaz ao quadrado. Então o P vai ser igual a 20 vezes 3,72 ao quadrado. De modo que quando a gente faz o FP é igual a P sobre S, e o FP vai dar 0,48 adimensional. Né? Tranquilo? Essa parte aqui o que é importante mesmo para vocês pegarem, tá, pessoal? Vocês vão ter que praticar para não ter dúvida na hora de fazer, na verdade é isso aqui, ó. Porque daqui para frente, isso aqui é conceito de valor médio, então vocês vão ter que fazer essa integração, e depois para frente é manipulação matemática, basicamente, né? Então não tem muito o que espernear daqui para frente, tá? Então o que mais pega aqui em eletrônica de potência mesmo, do começo ao final da disciplina, é entender a característica da carga e entender principalmente aonde começa a condução e aonde termina a condução, aonde que a gente se encontra, aonde que encontra-se o beta, certo? Então esse caso aqui, dessa carga RLE, é um caso também que é bem interessante nesse sentido, tá? Então vamos ver aqui, ó. Existem situações que a nossa carga se comporta como uma carga RLE, como eu falei para vocês antes, né? Pode ser um motor de corrente contínua, por exemplo, que vai apresentar no seu funcionamento uma tensão contra-eletromotriz, que é uma tensão que é gerada interna do motor, que ela tende sempre a se opor à tensão que está fazendo o movimento nela. Ok? É o princípio básico de eletromagnetismo. Então aqui, a gente tem uma fonte também qualquer, uma retificação de meia onda, né? E aqui uma carga. Lembrando aqui que sempre, né, sempre a nossa carga é a carga total, ok? E a carga não é só o RL, a carga é a carga total. O E faz parte dessa carga. Então a gente tem esse sistema aqui e a gente está fazendo esse acionamento. Então tem uma indutância, né, uma fonte de tensão, um resistor e assim por diante. Então eu quero que seja calculado o beta e que seja desenhada a forma de onda de tensão e corrente na carga. Então vamos ver o negócio aqui, ó. Primeira coisa, para fazer esses cálculos todos, né, a primeira coisa que sempre se faz é desenhar a forma de onda de referência. Então, a forma de onda de referência aqui vai ser sempre a minha forma de onda da fonte. Tá? Então, aqui nós vamos ter ômega t e a forma de onda da fonte. Então, a forma de onda da fonte está aqui. Ó. Já fizemos isso 1 milhão de vezes, vamos fazer 1.000.001 agora. Então, está aqui a forma de onda da fonte. Beleza, então isso aqui é o V de ômega t. Agora uma coisa interessante aqui. Vejam que esse diodo 1 só vai entrar em condução quando essa tensão aqui for positiva, correto?
Se a gente aterrar aqui, se a gente considerar isso aqui como referência, só vai entrar em condução quando a tensão no diodo for positiva. Se ela tiver negativa, não conduz, né? Ela pode continuar conduzindo, mas ela não inicia a condução. Então vamos pensar aqui, ó. Quando esse tempo for zero, quando ômega t for zero, essa tensão da fonte vai ser 0 volts. Então aqui nós vamos ter 0 volts. Por outro lado, essa tensão aqui da fonte contínua vai ser 88 volts. Então aqui vai ter 88 volts. Ou seja, nessa condição, esse diodo está polarizado inversamente, não conduz. Então esse ômega t vai aumentando, a tensão da fonte vai aumentando, até chegar o momento em que fica 88 desse lado e 88 do outro. Claro, né? Desde que esse valor aqui de Vp seja maior do que o E, né? Se for menor, não vai atingir isso nunca, né? Então chega um momento que eles ficam iguais. Depois, conforme passa de novo esse ômega t avança, esse lado da fonte fica maior e o outro fica menor. Aí sim entra em condução. Então o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, né, a gente tem uma forma de onda da tensão da fonte alternada aqui, e eu desenhar hipoteticamente, a gente tem uma forma de onda. Não tem problema o RL invertido, tá? Dá na mesma ali. Está em série, não faz muita diferença para nós. A gente tem uma forma de onda de tensão aqui, ó. Eu só desenhei invertido antes para facilitar a visualização do gráfico, né? Mas não quer dizer, tá? Tanto faz ali. Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, né, o que é o RL? É a representação de uma resistência e de uma indutância de uma máquina, ou de uma carga qualquer. E nessa máquina, não está separado, né? Aqui é só R. Aí depois daqui vem só o L, né? Tá tudo junto, tá? Então não vai fazer diferença essa representação. Então, da mesma forma que a gente tinha o V de ômega t aqui a gente vai ter a tensão E, certo? Então, antes dessa tensão de ômega t antes que ela for maior do que o E, a tensão que vai ter na carga vai ser o próprio E. Olha só, vamos voltar aqui, ó. Vamos apagar aqui. Enquanto essa tensão da fonte de corrente de tensão alternada, ela for menor que a fonte E, enquanto isso aqui for menor que isso aqui, esse circuito aqui em cima, ele é um circuito aberto. E aí, quando a gente mede a tensão na carga, lembrando que é isso aqui, ó. Se não tem corrente aqui, não tem queda de tensão aqui e não tem queda de tensão aqui. Então, a tensão na carga vai ser o próprio tensão da fonte contínua. Então, aqui vai ser a tensão na carga. Deixa eu fazer mais grosso esse traço aqui. Aqui vai ser a tensão na carga. Quando a tensão da fonte passa a tensão da fonte contínua, quando a tensão da alternada passa a tensão da fonte contínua, isso aqui vira um curto. E aí sim, essa tensão VL aqui assume essa tensão aqui, ó, porque está em paralelo, né? Ó, está em paralelo, tá? Então VL assume a tensão da tensão alternada, ó. Vem aqui. E assim por diante. Depois, quando chegar nesse ponto aqui, o sistema tende a ficar com a polarização invertida de novo. Então esse diodo aqui ele vai ficar invertido novamente em relação à tensão. Só que agora nós temos um indutor que estava em condução e ele vai tentar permanecer em condução. Certo? Então ele vai tentar permanecer em condução até quando ele conseguir. E esse até quando ele conseguir, ele vai manter a tensão na carga igual à tensão da fonte. Ele vai ficar até ele conseguir, até chegar no ângulo beta de novo. Então, até ele chegar nesse ângulo beta aqui, ó, que dá para calcular de novo. Quando chegar no ângulo beta, o diodo abre novamente
e o diodo abre novamente, a tensão vai para onde? A tensão vai lá para a tensão da fonte de tensão contínua novamente. E o zero continua ali embaixo. E assim vai até o próximo ciclo. Opa, passou. Até o próximo ciclo. Vejam, o zero, né, ó, lembrando aqui, né, o zero do meu gráfico é aqui embaixo. Ó. Certo? Agora vamos ver qual é a tensão média, a gente for olhar assim, qual é o gráfico da tensão na carga. A tensão na carga, ela é tudo isso aqui, ó. A tensão na carga, deixa eu botar aqui certinho. A tensão na carga, ela é tudo isso aqui, ó. Tudo. Conduzindo ou não conduzindo, é tudo isso aqui. Isso aqui também faz parte da tensão na carga. Certo? A gente só vai ter uma questão diferente agora para calcular a corrente, né? Mas a tensão na carga é aquilo ali, porque se a gente for pegar um multiteste e colocar nesse ponto 1 e nesse ponto 2, é isso aqui que a gente vai medir de tensão na carga. Correto? A questão agora que pega é a seguinte: para calcular esse beta, ele não é mais simplesmente um circuito, ele é diferente de um circuito RL. Agora ele é um circuito RLE. Portanto, aquele nosso raciocínio inicial lá, a gente não consegue utilizar aqui. Então a gente vai ter que utilizar uma outra ferramenta. Essa outra ferramenta é esse ábaco, a gente chama de ábaco de Puchlovsky. Tá? Então já vamos entender já como é que ele funciona. Esse ábaco aqui eu vou disponibilizar para vocês, mas tem na internet aí vastamente, tá? Ele é um ábaco relativamente antigo. E ele é um ábaco que ele é construído com base naquele nosso raciocínio lá do começo, daquela forma de onda de corrente que não é senoidal, que ela não para em zero, que ela ultrapassa um pouco, né? E que é uma equação diferencial e assim por diante. Então, como agora a gente vai depender desse ângulo que começa a condução, desse ângulo que termina a condução, e a nossa forma de onda vai depender da diferença de potencial, que vai ter aqui, ó, porque a nossa corrente ela vai depender da diferença de potencial que tem aqui para saber quanto que vai ter de corrente aqui, né? Porque se essa tensão da fonte contínua for sempre igual à tensão aqui em cima, nunca vai ter diferença de potencial aqui e nunca vai ter corrente, ou seja, a corrente depende dessa diferença de potencial. Portanto, essa corrente depende da relação entre as fontes. Sendo assim, esse ábaco ele relaciona várias coisas. Ele relaciona, na verdade, 4 variáveis interdependentes. Então, por que são interdependentes? Porque quando você mexe em uma, você vai alterar todas as outras, né? Ou pelo menos vai alterar as outras. Então, desse ábaco, se a gente conhecer 3 variáveis, a gente descobre a quarta. E é para isso que a gente usa ele. A gente vai descobrir esse ângulo que é o início da condução, isso aqui que é a relação entre as fontes, isso aqui que é a carga, e esse aqui que é o que a gente quer descobrir. Tá? E agora eu vou passar a equação de cada um deles. Então, esse A aqui, ó, esse alfa, ele é o ângulo de início de condução. Ele é o ângulo de início de condução. Então, se a gente olhar para esse sistema aqui, ó, qual que seria o ângulo de início de condução? O ângulo de início de condução é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o alfa, porque é a partir daqui que começa a aparecer a corrente, né? Que corrente que vai aparecer? A corrente que vai aparecer ali, ela vem zerada aqui no começo, ó. Deixa eu fazer mais grosso aqui. Ela vem zerada aqui no começo, e aí agora que começa a conduzir, porque o diodo entrou em condução, ela aumenta e vai até o ângulo beta, ó. Certo? Aqui começa e lá termina. Isso aqui é o corrente na carga. Então esse alfa é o ângulo de início de condução. E como é que a gente calcula esse ângulo de início de condução? Bom, esse ângulo de início de condução vai acontecer exatamente quando o meu V de ômega t for igual ao E de ômega t.
Então, como é que a gente calcula ele? A gente calcula assim, ó. O alfa vai ser calculado como? Vai ser quando o E for igual ao V de ômega t. Então, quanto que vale esse E? Esse E vale, vou fazer menor aqui que está ficando um garrancho a minha letra. O E tem que ser igual ao V de ômega t. Quanto que vale esse E? Esse E naquele nosso exercício vale 88, né? E o V de ômega t, ó, vale 220 seno de ômega t. Então, 220 seno de ômega t. Então aqui passa 220 para baixo, faz o arco seno. Esse ômega t aqui vai dar para nós 23,57 graus. Significa o quê? Que a partir desse ângulo, a corrente inicia. Beleza, então aqui calculamos o alfa, né? O alfa aqui, ó. Vou até separar porque esses aqui são os dados importantes para usar esse gráfico. Beleza. O próximo é esse A. Assim, parece um monte de coisa, mas é só receitinha de bolo, tá? Depois vocês vão ver que é bem fácil. Esse A aqui, a gente chama de fator de fonte. Então, o fator de fonte é o quê? Qual é a relação entre as fontes? É uma relação mesmo, é uma dividida pela outra, tá? Então, esse A aqui, ele vai ser a tensão contínua dividido pelo pico da tensão alternada. Então, isso aqui é a equação. No nosso caso, vai ser 88 dividido por 220, que vai dar 0,4. Então, aqui vamos destacar esse A aqui de novo. E por último, faltou calcular o cosseno. Então, o cosseno do ângulo é o cosseno da carga. A gente calcula ele através do ângulo. E o ângulo, ele é o arco tangente, que é a mesma coisa que a gente usou antes, né? De ômega L sobre R. Então, para o nosso caso, nosso ângulo vai dar 75,71 e o cosseno do ângulo vai dar 0,24. Que aqui, para facilitar, nós vamos usar 0,25, tá? Mas tem que fazer por interpolação depois, tá? Aí a interpolação vai ficar a cargo de vocês. Bom, fazendo um resumo agora, então, tá? Do que a gente já conseguiu pegar aqui. A gente viu que o nosso A, que é o fator de fontes, ele deu 0,4. O nosso alfa deu 23,57. Que é alfa mais feio. Alfa não há. E o cosseno da carga deu 0,25. Munido dessas três informações, a gente vai lá para o gráfico, que é esse gráfico aqui, ó. Então, primeira coisa que a gente vai observar é o nosso ângulo de início aqui embaixo, que é 23,57. Então, 23,57 dá a cor aqui. Depois, nós vamos ver em qual curva do A está o nosso cálculo. Pode ver aqui, ó. Aqui, nesse gráfico, ó, nós temos um sistema, aqui, até deixa eu destacar aqui para ver se fica mais claro. Ó. Isso aqui é um sistema,
que é o sistema do A08. A igual a 0,8. Depois nós temos outro sistema, que é esse aqui, ó, do A06. Então, são curvas que começam e terminam, são todas as curvas juntas, né? Então aqui, para nós, o que interessa, o nosso A, ele deu o A igual a 0,4. Então aqui é o A do 0, do 0,2 e o 0,4 está aqui, ó. Esse é do 0,6 e esse é do 0,8. O 0,4 está aqui, ó. A0, 0,2, 0,4. É essa curva aqui que nos interessa. Dentro dessa curva, a gente tem o cosseno 0,25. Então, se a gente pegar como referência aqui o A0, só para ter como referência, a primeira reta aqui é o cosseno 0, cosseno 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 e a última é o cosseno 1. Então, como a nossa curva é do 0,4, como a nossa curva é do 0,4, a gente vai utilizar a curva do 0,4 que está aqui. A curva do 0,4 é essa. Então, essa curva aqui, ó, aqui, ó, é cosseno de 0, 0,2, cosseno de 0,4, depois cosseno de 0,6, cosseno de 0,8, cosseno de 0,9 e cosseno de 1. O nosso cosseno é do 0,25, né? Então aqui é 0, cosseno de 0, 0,2 e 0,4. O 0,25 vai dar por aqui assim, deixa eu ver aqui, 0, 0,2 e 0,4. Deixa eu ver se eu não peguei errado aqui. 15. Isso. Ó, cosseno de 0 está aqui, cosseno de 0,2 está aqui, cosseno de 0,4 está aqui. Então o nosso cosseno de 0,25 vai dar por aqui assim, ó. Mais ou menos aqui onde está a flechinha aqui na tela. A gente translada para cá e vai dar um beta de 200 e, sei lá, 217. Tá? Que aí tem que fazer interpolação. Aqui não tem como escapar. Beleza? Vamos voltar aqui só para refrisar, né? Então, a gente vai concluir aqui, né, que o beta no cálculo deu 217 graus. Aí pedia para calcular o VL médio, então o VL médio vai ser igual a 1 sobre o período, aqui é interessante, né? 1 sobre o período, a gente abre aqui, né, o colchetes e faz a integração. Se vocês olharem no gráfico, né, acho que até o gráfico bugou aqui, vou ter que fazer de novo, quer ver? O gráfico bugou alguma coisa aqui. Mas se a gente olhar para esse gráfico, a tensão na carga, que é essa onda de vermelho, ela tem duas formas de onda. Uma forma de onda é entre alfa e beta, e a outra forma de onda é daqui e aqui. Deixa eu fazer lá embaixo, que esse gráfico aqui eu vou ter que fazer de novo depois para na hora de postar. Então ficou assim, ó. Jesus, morreu todos os meus gráficos. Ficou assim. Isso aqui, a forma de onda da tensão na fonte, a tensão E, e aqui em vermelho a tensão na carga. A tensão na carga ficou esse pedaço aqui, isso aqui, até aqui. Então vejam que aqui eu tenho o meu ângulo alfa, que é o ângulo de início, aqui o beta, né? Aqui eu tenho a tensão de ômega t, e aqui eu tenho E. Então eu tenho que fazer uma integração de modo que eu pegue o período inteiro, né? E não perca nada aqui, ó, porque eu tenho que pegar esse começo aqui, e depois tenho que pegar isso aqui também, ó, e isso aqui também. Então a primeira parte, que é a parte da senoide, é fácil, né? A parte da senoide ela vai o quê? Ela vai de alfa
até beta, e a forma de onda daquela, essa forma de onda aqui, ela vai ser 220 seno de ômega t, de ômega t. Essa primeira parte é fácil. Agora, a outra parte é a parte do E, que é a parte da tensão constante aqui, né? A parte da tensão constante. Então, a parte da tensão constante, ela é esse quadrado aqui, mais esse quadrado aqui. Certo? Então, a gente tem que fazer essa área toda aqui, ó. E aí, ao invés de a gente fazer essa área toda e somar dois quadrados, digamos assim, né? A gente pode pegar esse quadrado do começo e jogar lá para o final. Por quê? Porque a nossa forma de... Na verdade, isso aqui, ó. Peraí que tem um erro aqui. Ó, isso aqui, essa onda ela corta aqui, né? Ela corta aqui. E isso aqui ela vem até aqui e daqui volta a subir, né? Daqui volta a subir no caso. Esse beta aqui, isso aqui, ó, aqui é 2π e aqui é o alfa de novo, né? Porque ele começa aqui ele vem aqui do começo. Então, quando a gente for pegar o período seria 2π, seria isso aqui, ó. E aí ia sobrar aquele final. Então a gente pega esse quadrado do começo e bota ali no final, que é mais fácil de fazer o cálculo. Então, o ângulo para fazer a integração do E, ele vai ficar de beta até 2π mais alfa. E aqui 88 de ômega t. Não sei se aqui ficou claro. Vou fazer de novo esse gráfico aqui que eu não gostei dessa explicação. Acho que vai dar uma bagunçada na cabeça de vocês aqui. Fazer ele mais aberto. Sim. Ó, vamos lá. Aqui é o ângulo alfa. Por aqui assim é o ângulo beta. Aqui é π e aqui é 2π. A tensão na carga é aqui, ela sobe, desce e vem até aqui. Então, essa forma de onda aqui, ó, eu estou rabiscando aqui, ela é de alfa até beta, certo? Depois, a nossa tensão contínua, ela é aqui e aqui, considerando o período como 2π. Então é isso aqui e é isso aqui. Então aqui, ó, é de 0 a alfa e aqui é de beta a 2π. Então, se a gente simplesmente pegar esse quadrado aqui do começo e colocar ele aqui no final, é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Então, aí, essa área aqui passa a ser de π, aliás, de beta até 2π mais alfa, porque esse alfa se repete aqui na frente. Acho que agora ficou mais claro, né? Então, assim,
Não é a dificuldade, né? Mas o X da questão aqui de eletrônica de potência é entender aonde que começa a condução de um jeito e aonde que termina do outro jeito, certo? Então deixa eu passar adiante aqui. Eu quero pelo menos passar o de hoje de roda livre, já vou passar a equação direto. O nosso VL médio, tá? Depois vocês calculem aí, por favor, para tirar a dúvida, ele vai dar em torno aqui de 100 volts. Tá? Vai dar aproximadamente 100 volts. Agora a seguinte situação, para calcular a corrente média, o IL médio, se fosse num sistema RL normal, seria VL médio sobre R, certo? Por que é VL médio sobre R? Porque a tensão no indutor média, ela é igual a zero. Então por isso que a gente faz simplesmente essa equação. Só que se a gente olhar para o circuito, para calcular a corrente no resistor, não pode ser a tensão toda da carga sobre a resistência, porque a tensão toda da carga não cai toda na resistência. Ela cai um pouco aqui, ó, nessa tensão contínua. E nessa tensão contínua tem tensão média. Portanto, a corrente ali no resistor, que consequentemente é a corrente da carga, ela vai ser o VL médio menos a tensão da fonte dividido pela resistência. E sempre assim. Tá? Isso aqui é uma equação muito importante para a gente observar. Dessa maneira, meu IL médio vai ser igual a 1,7 mais ou menos. Vou botar aproximadamente aqui, 1,7 amperes. Beleza? Então era só, na verdade, assim, o que interessa nesse circuito ali é mais a interpretação gráfica do que de outra coisa, né? Bom, então o último conceito de hoje é esse conceito do sistema de roda livre. Tá? Então o conceito de sistema de roda livre é o quê? É o que vocês fazem em eletrônica para não queimar o circuito e por outras coisas, né? Nada mais é do que a gente pegar e colocar um diodo aqui em antiparalelo com uma carga RL. Uma carga RL aqui. Então olha só, vamos olhar a situação aqui. Essa carga RL, ela vai continuar sendo uma carga que vai tentar manter a corrente operando, né? Mesmo quando o diodo está inversamente polarizado. Então, quando a gente está no primeiro ciclo, essa tensão está dessa forma. Então, essa tensão dessa forma, a tensão aqui no diodo, nesse diodo, ela está diretamente polarizada, ou seja, está assim. E aí a nossa corrente no circuito vai circular por aqui. E por que ela circula por aqui? Porque esse diodo vai estar polarizado assim, ó, ou seja, inversamente. Então ele é um circuito aberto. Para o segundo ciclo, a nossa tensão da fonte vai estar invertida. A nossa tensão da fonte invertida, esse diodo aqui, em tese, também estaria invertido. Então ele estaria com o circuito aberto, né? Só que ele não vai se bloquear instantaneamente devido à inércia de corrente que nós temos aqui agora, né? A gente tem uma corrente aqui que estava aqui antes, né? Uma corrente que estava aqui antes, e essa corrente vai vai tentar se manter, né? Enquanto o nosso sistema tiver energia no meu indutor, enquanto estiver descarregando o indutor. Então, como esse diodo 1 aqui está inversamente polarizado, essa corrente aqui que vai tentar se manter no sistema, ela vai encontrar o caminho pelo diodo 2. Né? Por que ela vai encontrar o caminho pelo diodo 2? Porque é o único caminho, ou é o caminho mais fácil que ela tem para percorrer. Então ela vai vir por aqui, e vai vir pelo diodo 2, e vai vir por aqui. Ó. Certo? Então ele vai continuar dessa maneira aqui, porque a corrente antes ela já estava para baixo, então não vai ter como, né, a gente fazer essa inversão, né? Não tem como essa corrente se inverter instantaneamente,
Então ela vai continuar dessa maneira. Então o primeiro ciclo ela faz pelo diodo 1 e o segundo ciclo faz pelo diodo 2, certo? Meu gráfico, coitado. De modo que, vou fazer um gráfico aqui, para a gente finalizar aqui, que já é 9h40, de modo que a minha tensão de ômega t da fonte de referência vai ser isso aqui, e a minha tensão na carga, que é o meu VL, ó, vejam aqui, ó, o VL, né? O VL antes, no primeiro ciclo, ele está diretamente junto com a tensão da fonte, então ele vai ser o próprio V de ômega T. Mas quando a gente polariza esse segundo diodo aqui, nesse segundo ciclo, essa tensão aqui VL, ó, que é a tensão na carga, ela está em paralelo com a tensão do diodo, e não mais com essa tensão da fonte, porque isso aqui é um circuito agora, é um circuito aberto, né? Então, se ele está em paralelo com a tensão do diodo, esse VL vai ser a própria tensão de queda do diodo apenas, que para nós aqui vai ser aproximadamente zero, né? Dá para considerar o 0,7, mas se a gente considerar que a tensão da fonte era 220, 0,7 não vai fazer diferença. Então essa tensão da carga vai ser igual à tensão do diodo, que vai ser zero. E como que se explica essa tensão ser zero se existe uma corrente na resistência? Bom, se explica porque vai ter essa corrente aqui no indutor, e essa corrente no indutor, essa tensão no indutor, ela vai fazer a carga e a descarga do indutor, ou vai fazer apenas a descarga do indutor, né? De modo que vai anular com a corrente na resistência. Então, se a corrente na resistência é isso aqui, a tensão do indutor vai ser invertida e vai descarregar toda, de modo que a soma das tensões vai dar zero. Tá? Então, assim, a tensão na fonte é aquilo ali, e a tensão na carga, vai ser a tensão da fonte até o momento que vira em roda livre e vai para zero. Né? Já a corrente na carga, vai ser como essa aqui, e vai até um ponto onde se bloqueia também, porque essa corrente não vai ficar indefinidamente, né? Então aqui a gente tem o ângulo π, aqui na frente o ângulo 2π, e aqui nós temos o ângulo beta, novamente, que se calcula da forma como a gente já aprendeu, o sistema RL normal. Né? Aqui vale ressaltar que essa corrente aqui na carga, a primeira parte é por causa do diodo 1, e a segunda parte é por causa do diodo 2. Certo? Então, para fins de cálculo, se considera que a corrente no diodo 1 média, tá? Para fins de cálculo, tá? Ela é aproximadamente igual à corrente no diodo 2 média. Certo? Seria como a gente calcula a corrente média na carga, divide por 2, vai dar a corrente em cada diodo. Posso para fazer esse cálculo aí. Beleza? Então agora, pessoal, tem um sistema aqui, tem uma indutância. Então calculem esse sistema aqui, né? Então exercitem, né? E façam o cálculo e vejam quanto que dá aqui de resultado. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Tensão média. O VL médio aqui vai dar 99. E o L médio vai dar 0,99. E depois tem que fazer as formas de onda. Eu vou fazer essa simulação no PSIM, porque daí vocês depois vejam a gravação e tentem simular outros circuitos. Aí já libera para vocês. Vou fazer rapidinho aqui e vou mostrar para vocês. Tá aparecendo. Bom, quando vocês abrirem o PSIM, vai ser essa tela aqui que vai abrir, tá?
Vocês vêm aqui no arquivo novo, né? Acho que dá para ver aí. E aí vamos montar um circuito qualquer, tá? Eu quero montar um circuito qualquer só para mostrar para vocês como é que funciona. Tem um parâmetro aqui que é importante. Então, aqui embaixo, né, tem as principais cargas e fontes, etc. Eu vou botar uma fonte alternada aqui, tá? Vou só aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para visualizar. Então, uma fonte alternada aqui. Vou botar, aqui embaixo tem diodo, vou botar um diodo, uma carga R, L. Aqui em cima está o fio, vou botar o fio. Beleza, então a minha fonte, quando eu dar 2 cliques na fonte, ele pergunta qual é o pico, né? Então vai ser 220, deixa eu até botar o outro exercício aqui, o primeiro exercício. Vai ser 220 de pico, a frequência aqui embaixo é 50 Hz, o ângulo de fase é 0, por enquanto a gente não vai utilizar, e não tem offset também. O diodo a gente pode deixar o padrão, resistor 20, o indutor 100 mili, então indutância 0,1, tá? Como o software é em inglês, tem que ser 0,1, né? Beleza, só isso aqui já seria suficiente para fazer a simulação. Mas eu tenho que dizer para o circuito em qual momento que eu quero fazer essa simulação. Eu vou fazer da onde até onde e a partir de quando. Então eu quero fazer no primeiro ciclo do sistema, eu quero fazer no segundo ciclo, eu quero fazer o primeiro e o segundo, ou eu quero fazer no 40º ciclo. Então a gente tem que observar isso aí. Então para fazer isso, nós vamos colocar aqui, ó, um elemento chamado controle de simulação, né, o simulation control aqui, ó, que é o reloginho, e esse reloginho vai dizer para nós quais são os nossos parâmetros da simulação, né. Então aqui é o passo, né, de cálculo, e aqui é o tempo total de simulação. Então vejam bem, é o período da simulação. Vamos deixar assim, e vamos simular para ver o que acontece aqui. Então lembrando que é bom a gente sempre botar uma referência, vamos botar a referência aqui embaixo, para a gente saber qual é o sentido ali, né. Outro detalhe, eu só coloquei o circuito, eu não coloquei nenhuma medição aqui. Então tem que colocar a medição, porque senão o circuito não vai saber o que é para ele mostrar para nós. Então aqui embaixo tem os probes, né, que é as pontas de teste. Então deixa eu colocar aqui uma tensão. Ó, clicando com o botão direito a gente gira ela. Então vou colocar aqui do lado, eu quero medir a tensão na carga. Lembrando que o ponto é sempre a referência positiva, né? E eu quero colocar para medir uma corrente também, ó. Então eu vou girar ela e botar a corrente aqui, ó. Então dá para dar nome, né? Então eu posso chamar isso aqui de VL, esse aqui embaixo de IL, e lembrando que é sempre importante também eu colocar a minha tensão de referência para eu conseguir comparar. Então eu vou colocar uma tensão aqui na fonte. Para medir. E vou chamar isso aqui simplesmente de V, não, V1. VF, melhor. VF. E vou simular. Então para simular, basta clicar aqui nesse Run Simulation aqui, né? Que ele vai abrir outra janela. Eu acho que essa janela não abriu para vocês porque está em outra aba. Então deixa eu mudar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela que eu acho que é mais fácil. Compartilhar a tela inteira. Aqui. E aí quando eu simulo, vem para cá. Tá? Quando vocês apertaram ali para simular, ele vem para cá. Aí ele pergunta quais variáveis que a gente quer colocar. Então vamos primeiro colocar a tensão da fonte e vamos ver se está certo. Vou botar um adicionar aqui e dar um OK. Ó, a tensão da fonte está aqui. Notem que a minha simulação ela vem de 0 até aquele tempo que estava lá no Simulation Control, né? Deixa eu botar agora os outros gráficos. Então, além da tensão da fonte, eu quero colocar a tensão na carga, que vai ser igual, né, no começo. Então vejam que esse prazo de simulação não satisfez o meu interesse. Tá? Por quê? Porque não pegou o período inteiro. Então vamos voltar lá no circuito e vamos botar um período inteiro. Bom, qual é o período, né? A gente tem nossa frequência de 50 Hz, então o período vai ser 1 dividido por 50, que vai dar 0,02. Então aqui no total time, vamos colocar 0,02. E vamos simular de novo. Peraí, que está errado aqui.
É o X. Ó, eu vim aqui no eixo X, né? E coloquei aqui para ir até o 0,2, o range, né? Que estava mais curto. Ó, pode ver que agora eu peguei um período inteiro, né? Então, o período inteiro, de 0 até 0,2. Sendo que o VF é a tensão da fonte e o VL, ó, é a tensão da carga, conforme a gente tinha visto, né? E aqui embaixo, no eixo X, está um eixo em função de segundos. Então, vocês façam o quê? De 0 até o final do período é 360 graus. E aqui vejam quanto é que dá em graus, né? Esse tempo aqui em segundos, tá? Depois vamos colocar aqui em cima também, vamos colocar a corrente. Ó, a corrente é bem pequenininha porque ela está em escala, né? Ela está fora de escala, na verdade. Então eu posso fazer o quê? Posso voltar aqui, posso pegar essa corrente e multiplicar, se eu quiser, fazer corrente vezes 10, por exemplo, né? Então, um pouco maior. Aí vai dar para a gente enxergar melhor. Tá? Então esse gráfico azul aqui, gráfico verde é da corrente. E como é que a gente sabe os valores, né? Se a gente está com o valor certo ou o valor errado? Então a gente tem que vir aqui embaixo e colocar as medições. Ó. Então esse X aqui ele calcula o valor médio das grandezas, né? O valor médio. E aqui, nesse RMS aqui, ele calcula o valor eficaz. A questão aqui é a seguinte, é que vejam que o valor médio da tensão na carga deu 52 volts aqui, né? Que foi mais ou menos o que a gente calculou. Quando a gente calcular aqui o valor eficaz da corrente, ele não vai dar, ele pode ser que não dê exatamente aquele valor que a gente calculou. Nesse caso, deu. Por que que deu? Porque vejam que a corrente começa no começo do período e termina antes do final. O que eu quero dizer com isso? Que todo período essa corrente vai ser igual. Se ela terminasse, quando a gente calculasse um beta e desse depois do final, significa o quê? Que ela ia demorar para chegar, para entrar em regime permanente. Aí é uma outra história para uma outra aula. Então, nesse caso aqui, vocês têm que ficar ligados no quê? É pegar, calcular qual é o tamanho do período, fazer a simulação para um período, porque se vocês fizerem a simulação para um período e meio, o software vai calcular os valores médios, os valores eficazes para um período e meio. E aí pode não, vai dar problema, né? Então calculem o valor para um período, e aí façam a simulação e depois vem aqui e coloquem para conferir os resultados. Tem que bater com o que vocês calcularam. Nesse caso aqui bate 100%.